Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo esse mês de outubro, mês das missões, mês do Rosário, e no dia 12, no Brasil, celebramos a padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E aqui em nossa diocese, realizamos a Romaria do Pilar, que devido à situação em que estamos vivendo, ela vai ser realizada na Catedral, com representações das paróquias. Não é possível, é preciso manter os protocolos, e lembramos que também teremos a abertura da fase diocesana do sínodo desejado pelo Papa Francisco. Lembrando que a Romaria do Pilar desse ano traz como tema: celebremos os 40 anos com Maria no seguimento de Jesus, promovendo a vida, a missão e a esperança. Mas gostaria de partilhar com vocês a respeito do sínodo, meus queridos irmãos e irmãs. E nesse primeiro vídeo, uma retrospectiva histórica muito recente do Vaticano II aos dias de hoje, sobre o sínodo dos bispos. E eu gostaria de começar assinalando 3 premissas importantes para que a gente possa se colocar dentro da dinâmica, do horizonte, do pano de fundo desejado pelo Papa Francisco para este sínodo. A primeira premissa: uma igreja sinodal. Igreja e sínodo são sinônimos. Recordando esta expressão de São João Crisóstomo, o nosso querido Papa Francisco relançou a sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja e convidou a ler e compreender, sob esta luz, o próprio ministério hierárquico. No discurso pronunciado a 17 de outubro de 2015, durante a comemoração do Sínodo dos Bispos, dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, Francisco indicou na instituição desejada por Paulo VI, o Sínodo dos Bispos, uma das heranças mais preciosas da última Assembleia Conciliar. E falou do Sínodo dos Bispos como ponto de convergência daquele dinamismo de escuta que, partindo do povo de Deus, passa através dos pastores e culmina no Bispo de Roma. Uma segunda premissa: uma kenosis eclesial, sob a dinâmica do serviço com o poder da cruz. Se é verdade, disse Francisco, que a Igreja mais não é do que o caminhar junto do rebanho de Deus pelas sendas da história ao encontro de Cristo Senhor, compreende-se como dentro dela ninguém pode ser elevado acima dos outros. Ao contrário, na Igreja é necessário que alguém se abaixe para se colocar ao serviço dos irmãos ao longo do caminho. O Papa evocou a imagem da pirâmide invertida, onde o vértice se encontra debaixo da base, para sublinhar precisamente que no serviço ao povo de Deus, cada bispo se torna, para a porção do rebanho que lhe é confiado, vicarius Christi, vigário daquele Jesus que na última ceia se inclinou para lavar os pés dos apóstolos. E num horizonte semelhante, o próprio sucessor de Pedro é unicamente o servus servorum Dei, o servo dos servos de Deus. E disso deriva, queridos irmãos e irmãs, que para os discípulos de Jesus a única autoridade é a do serviço. O único poder é o poder da cruz. Então, uma kenosis eclesial, sob a dinâmica do serviço com o poder da cruz. Uma terceira premissa: as implicações ecumênicas de uma igreja sinodal e seu reflexo no exercício do ministério petrino. Francisco afirma que o compromisso de edificar uma igreja sinodal, missão a que todos somos chamados, cada qual na função que o Senhor lhe confia, está cheio de implicações ecumênicas. Ele declara ainda
estar convencido de que numa igreja sinodal também o serviço do primado petrino poderá receber maior luz. Com efeito, o Papa, disse ele a este propósito, não está sozinho, acima da igreja, mas dentro dela, como batizado entre os batizados, e dentro do colégio episcopal, como bispo entre os bispos, chamado ao mesmo tempo, como sucessor do apóstolo Pedro, a guiar a igreja de Roma, que preside no amor a todas as igrejas. Colocadas as três premissas, gostaria de brevemente esclarecer o conceito sínodo e percorrer a história recente do Vaticano II aos nossos dias. Sínodo e termos afins. Sínodo é uma palavra grega que literalmente significa caminho em comum, sim, odos. Também por extensão, significa um ponto alto nesse caminho e inclusive também o lugar de parada. Aplicada à comunidade cristã, seus sínodos sublinhavam, de uma parte, o caráter itinerante de peregrinos em marcha e, de outra parte, as pausas ou respiros que se davam em um momento determinado para adquirir forças e seguir caminhar juntos. Pode-se traduzir sínodo por congresso ou assembleia. Ambos os termos evocam a ideia de uma reunião diante de uma convocação. Por isso, se relacionam também com o termo concílio, que, de etimologia incerta, significa literalmente convocação. Essa última palavra tem íntima relação com igreja, de etimologia grega, eclesia, que significa convocação, assembleia dos chamados, dos convocados, ou reunião. Pode-se ver, então, que todas estas palavras têm um matiz comunitário. O Sínodo dos Bispos e o Vaticano II. Por ocasião da convocação por São João XXIII do Concílio Ecumênico Vaticano II, fez-se uma sondagem em toda a Igreja acerca dos temas que deveriam ser tocados naquela Assembleia Universal. Não foram poucas as petições para instituir um Senado, colégio ou conselho integrado pelos bispos de todo o mundo que assessorasse o Papa naquelas questões de interesse geral. Seria um modo prático de expressar a colegialidade episcopal, doutrina pendente de desenvolvimento e um dos temas mais debatidos durante o concílio. Mais tarde, já sob o pontificado de São Paulo VI, ao discutir-se na aula conciliar o esquema sobre os bispos e o governo diocesano, surgiu o tema daquela Câmara Consultiva. E São Paulo VI, ao intervir naquele debate conciliar, ao final da sua segunda fase, estávamos em 1963, aceitou a ideia, sem mais precisões. Um ano depois, na terceira fase conciliar, em 1964, ao debater-se o esquema do governo episcopal, que se tornou depois o decreto Christus Dominus, se votou a possibilidade de se criar um grupo ou conselho central, integrado por bispos de diversas regiões que ajudassem o Papa no governo ordinário da Igreja. Em 4 de novembro de 1964, tal texto, na votação, logrou 1.914 votos a favor, diante de 81 contrários e 3 nulos. No começo da quarta e última sessão ou fase do Vaticano II, 1965, o Papa Montini, São Paulo VI, anunciou com solenidade a criação do Sínodo dos Bispos, com seu documento Apostólica Solicitudo. E com o correr do tempo, se foram precisando alguns pormenores legislativos referentes à metodologia do Sínodo. Perspectiva global do Sínodo dos Bispos.
Já se passaram, portanto, mais de 50 anos do Concílio Vaticano II e também da instituição do Sínodo dos Bispos por Paulo VI. Durante quase 6 decênios, esta instituição celebrou 15 assembleias ordinárias, 3 extraordinárias e 11 especiais. As 15 Assembleias Gerais Ordinárias se ocuparam da preservação e fortalecimento da fé católica, do sacerdócio ministerial, da formação dos presbíteros nas circunstâncias atuais, da justiça no mundo, da evangelização e da catequese no mundo contemporâneo, da penitência e reconciliação, da vocação e missão dos leigos, da vida consagrada e do ministério pastoral dos bispos, da Eucaristia e da Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, da nova evangelização. Por 2 vezes se ocupou da família e da juventude. As 3 Assembleias Gerais Extraordinárias, ao invés, trataram da cooperação entre a Santa Sé e as conferências episcopais, do 20º aniversário de conclusão do Vaticano II e, em 2014, da família como primeira etapa do caminho sinodal que se concluiria em outubro de 2015. As 11 assembleias especiais, que por sua natureza se referem a uma ou mais áreas geográficas, foram dedicadas à Igreja na Holanda, à Igreja na Europa por 2 vezes, na África por 2 vezes, à Igreja no Líbano, na América, na Ásia, na Oceania e no Mediterrâneo, e mais recentemente se dedicou às igrejas da região panamazônica. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de, muito ligeiramente, recordar o discurso do Papa Francisco no 50º do Sínodo dos Bispos. Depois das saudações e agradecimentos, o Papa manifestou alegria, louvor e agradecimento ao Senhor pelo 50º do Sínodo, que permite experimentar cada vez mais intensamente a necessidade e a beleza de caminhar juntos. Estou sintetizando aqui o discurso do Papa. Mais adiante, a valorização do Sínodo, um dos legados mais preciosos do Vaticano II. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do 3º milênio. E aí, mais adiante, o que o Senhor nos pede, de certo modo, está contido na palavra sínodo. Caminhar juntos, leigos, pastores, bispo de Roma. Seria inapropriado pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas ações. O sensus fidei impede uma rígida separação entre Ecclesia docens e Ecclesia discens, igreja que ensina, igreja que aprende, já que também o rebanho possui uma intuição para discernir as novas estradas que o Senhor revela à igreja. Uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, ciente de que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprofundar. O Sínodo dos Bispos, ponto de convergência do dinamismo de escuta, efetuado em todos os níveis da vida da igreja. O caminho sinodal começa por escutar o povo, continua escutando os pastores e culmina na escuta do bispo de Roma. O fato de o sínodo agir sempre cum Petro e sub Petro, com Pedro e sob Pedro, portanto também sob Pedro, não é uma restrição da liberdade, mas uma garantia da unidade. A sinodalidade, como dimensão constitutiva da Igreja, oferece-nos o quadro interpretativo mais apropriado para compreender o próprio ministério hierárquico. Hierarquia é serviço. Para os discípulos de Jesus, ontem, hoje e sempre, a única autoridade é a autoridade
do serviço e o único poder é o poder da cruz. Numa igreja sinodal, o sínodo dos bispos é apenas a manifestação mais evidente de um dinamismo de comunhão que inspira as decisões eclesiais. Os diversos níveis de exercício da sinodalidade. O primeiro nível realiza-se nas igrejas particulares. O segundo nível é o das províncias e das regiões eclesiásticas, dos concílios particulares e, de modo especial, das conferências episcopais. O último nível é o da Igreja Universal. O compromisso de edificar uma igreja sinodal está cheio de implicações ecumênicas. Uma igreja sinodal é como estandarte, erguido entre as nações, num mundo que, com frequência, entrega o destino de populações inteiras nas mãos gananciosas de grupos restritos de poder. Assim, queridos irmãos e irmãs, numa breve síntese, eu trouxe até vocês esse belíssimo discurso do Papa Francisco. Vamos viver essa dimensão sinodal, caminhar juntos. Que Deus a todos abençoe.